Vamos começar estudando o papel do governo. A gente já sabe que o governo é uma peça-chave na atuação responsável das empresas. Mas qual é o papel? O papel de ampliar as iniciativas legais relacionadas com a RSC, ou seja, definir aquele padrão básico de atuação, definir o campo de atuação de todas as empresas que estão competindo entre si. É importante que o país implante os acordos internacionais, não ficar focado somente na sua legislação interna. Ele precisa se relacionar com os outros países. Um protocolo extremamente importante, o Protocolo de Kyoto. O Protocolo de Kyoto, ele tem a intenção de diminuir as emissões de gases do efeito estufa. Os países se comprometeram de 2008 a 2012, mas os Estados Unidos nunca se comprometeu. E como é que o país que mais emite CO2 não se compromete? Isso vai ter um impacto nos outros países. Então, a legislação, os governos, ele não tem um impacto somente no governo local. Ele consegue, dependendo da liderança, dependendo do porte, do poder de atuação, influenciar outros países. É importante que haja uma agência fiscalizadora. Fazer lei é muito fácil, mas fazer cumprir essa legislação e ter uma legislação que seja coerente, que a empresa, dentro do padrão tecnológico dessa indústria, consiga atender ou consiga ter um tempo hábil de fazer essa adequação. Então, é importante que o governo decida qual é o modelo de responsabilidade social corporativa que ela quer para as suas indústrias e quais são as indústrias prioritárias. Um ponto importante também é fomentar iniciativas de certificação, iniciativas de criação, adoção de padrões de sistemas de gestão, por exemplo, gestão ambiental, gestão de saúde e segurança. E é importante que o governo atue também como um principal agente financiador. Por exemplo, existe linhas de crédito com juros mais reduzidos para a implantação de tecnologias ambientais, de tecnologias de controle ambiental. O governo está não apenas atuando na regulação, na fiscalização, mas também no incentivo. Agindo dessa forma, que ele consegue integrar as necessidades, as demandas das empresas e da sociedade. Os limites da lei. As leis podem refletir os conceitos de RSC. Como é que isso funciona? Ora, se os governos estabelecem uma legislação ambiental e um controle de fiscalização ambiental e ela quer atrair investimentos internacionais, investimentos estrangeiros, já deixa claro qual é o limite, como e quais são os investimentos que são interessantes, que não vão ampliar a pobreza, que não vão simplesmente explorar os recursos naturais, mas eles vão conseguir distribuir a riqueza, não ampliar a pobreza. São limites da lei, ou seja, dependendo do escopo legal, podem atuar fomentando a responsabilidade ou induzindo a irresponsabilidade. As leis, elas controlam o que as empresas podem ou não podem fazer. Elas definem mais
Se a empresa faz a mais numa base voluntária, numa base proativa, aí ela está atuando de uma forma responsável. A lei vai definir quais são os limites. Ela não consegue induzir de uma forma geral que as empresas atuem de uma forma proativa, mas existe esse limite, define o que pode e o que não pode. Elas provêm mecanismos para incorporar os padrões de IRSC, ou seja, o próprio governo, por exemplo, pode adotar em seus leilões padrões, requisitos ambientais. Veja o seguinte, o governo, além de regular, ele é um cliente, ele é um grande investidor. Se define requisitos ambientais, esses requisitos vão ser expandidos ao longo da cadeia de suprimentos. As leis brandas, elas acabam influenciando a evolução da responsabilidade social corporativa. Leis brandas, fiscalização frouxa, não induz inovação. Induz a atuar um risco elevado da não conformidade. Não vou fazer nada porque não existe nenhum risco. E se pagar a multa, custa muito menos do que investir em tecnologia, do que investir em recursos, então vamos aqui só gerenciando esse risco. É exatamente essa questão de leis brandas. O governo tem um papel extremamente importante no fomento da responsabilidade social corporativa e ser um membro atuante nesses acordos internacionais, assumir esse papel de liderança. Como é que o governo pode, a partir das suas políticas públicas, incentivar uma atuação responsável pelas empresas? Tem dois tipos de instrumentos: os instrumentos explícitos e os instrumentos implícitos. O que é um instrumento explícito? É uma lei, um padrão que define como o efluente deve ser lançado no corpo receptor, ou seja, precisa atender esses padrões de temperatura, de pH, de carga orgânica. Então ele definiu claramente, explicitamente, quais são os padrões. E se a empresa não atende, ela tem o controle. Por isso que esse instrumento explícito de comando e controle, ou seja, ela define a legislação, comanda, controle, ela fiscaliza e identifica se as empresas estão cumprindo. São mecanismos explícitos. Agora eu vou explicar o que é um mecanismo implícito. O mecanismo implícito ocorre, por exemplo, quando o governo estabelece um modelo de controle de tráfego, rodízio. O que ela está fazendo? Ela está melhorando o tráfego, está fazendo que haja a mobilidade, porque se todos os carros estiverem na rua todos os dias, ninguém se mexe, não há mobilidade urbana. Ela está resolvendo o problema de mobilidade urbana. Por outro lado, o que ela está fazendo? Ela está melhorando a qualidade do ar, porque está reduzindo as fontes de emissão. Então, é um instrumento implícito. O benefício ambiental é secundário. O benefício principal é a mobilidade urbana. Mas vamos voltar para os instrumentos explícitos, porque eles são mais efetivos, eles têm essa função. Os mecanismos de comando e controle são mecanismos de regulação direta. Trata-se, então, desse exercício de polícia que o governo tem, esse exercício coercitivo de punir caso não seja atendido. Então, é o primeiro instrumento, esse instrumento de regulação direta. Mas existem outros dentro desses instrumentos de comando e controle. A empresa pode definir padrões de qualidade,
padrões de emissão ou padrões de tecnologia. O que seriam esses padrões de qualidade? Ela pode definir os padrões para um determinado segmento ou pode definir padrões de emissão para um determinado poluente. Vamos ver o seguinte: um distrito industrial, todas as empresas lançando as suas emissões atmosféricas. O padrão de qualidade é o padrão de qualidade do ar de todas as empresas. A soma de todas as emissões vai dar um padrão de qualidade. Mas para que esse padrão de qualidade adequado seja alcançado, é importante que cada empresa atenda o seu padrão de emissão. Se todas estiverem controladas, o padrão de qualidade do ar adequado vai acontecer. Então, são esses dois tipos de padrão. Já o padrão de tecnologia, ele é muito mais difícil. Os padrões de tecnologia, eles podem restringir as opções e podem direcionar a escolha de equipamentos, instalações e práticas operacionais administrativas. O Brasil já tentou fomentar a indústria de TI restringindo as importações para fomentar a indústria nacional. O que aconteceu no fim? A indústria ficou para trás. Ela, com o mercado protegido, não precisa desenvolver, se acomoda. Então, os padrões de tecnologia são mecanismos de comando e controle, mas são mais difíceis de prever o resultado final. Se vai ser positivo, se realmente vai induzir uma melhora ou se vai acomodar as empresas ou deixá-las fora do mercado, porque elas não têm condição de se adequar a esses padrões de tecnologia. Além dos mecanismos de comando e controle, existem também os mecanismos econômicos. A gente chama de instrumentos econômicos. O que seria isso? O governo vai atuar de forma a, como agente econômico, fomentar as soluções ambientais. Como pode ser isso? Os instrumentos fiscais. Eles podem representar benefícios ou custos adicionais. O que seria um custo adicional? Por exemplo, ele colocando uma tarifa, a tarifa do lixo. Quem produz mais resíduos paga mais. É um instrumento fiscal. O que ele está querendo a partir desse instrumento fiscal? Fazer com que as empresas reduzam a sua geração de resíduos. Por outro lado, a empresa pode ver isso como um custo adicional. Então, esses instrumentos fiscais, eles também podem ter benefícios ou custos adicionais para as empresas, dependendo da forma como ela vai reagir. Se a partir desse instrumento fiscal, se ela desenvolve uma inovação, consegue melhorar os seus processos, e aí ela consegue reduzir os custos. Os seus competidores vão ter que internalizar esses custos. No que ele internaliza, ele lança no preço. E aí a empresa tem uma vantagem, a empresa que desenvolveu tecnologia, que inovou, alcança a vantagem. Então, são instrumentos econômicos, porque eles vão atuar na tentativa de fomentar a ação das empresas. Um outro instrumento econômico bem mais simples, né, que tem uma ação direta, são os subsídios, ou seja, você vai transferir renda, transferir a receita dos entes estatais em benefício daquela sociedade. Ou seja, eu vou subsidiar a construção de uma estação de tratamento de efluentes. Como é isso? Eu monto um distrito industrial, chamo as empresas, vem cá, se instalem aqui nesse distrito industrial. E
a operação da estação de tratamento de efluentes fica sob minha responsabilidade. Ela está subsidiando a atuação das empresas. Então, é uma renúncia ou transferência de receita dos entes estatais em benefício desses agentes privados, que são as empresas. E o tributo é a transferência de recursos desses agentes privados para o setor público. É o contrário. Então, ela aumenta os tributos e pode ser usado. Vamos voltar lá na nossa taxa do lixo. O que é que ela vai fazer com essa receita que foi obtida a partir desse tributo? Ela vai atuar na saúde, na educação, na melhoria do ambiente. É um instrumento econômico, ou seja, eu estou transferindo receita de um ente para outro, que seja privado para o público, do público para o privado. Mas o importante é entender que a empresa, ela é responsável pela sua poluição. Isso é a base do princípio do poluidor pagador. A externalidade, ou seja, transferir para a sociedade, lançar um efluente fora dos padrões, lançar uma emissão fora dos padrões, eu estou externalizando. No princípio do poluidor pagador, a empresa, ela é responsável e ela precisa internalizar esses custos, internalizar essa forma de poluição. Os custos do tratamento precisam ser internalizados. E não adianta, no princípio do poluidor pagador, ela transferir: contratei essa empresa de tratamento de efluentes, ela não tratou direito, a culpa é dela. No princípio do poluidor pagador, a fonte geradora da poluição é responsável, independente dela ter contratado um terceiro para tratar esses efluentes. E aí, esse tipo de instrumento, ele é extremamente importante, porque a empresa se torna responsável e não pode transferir essa responsabilidade com relação às emissões. Ela precisa encontrar uma solução para o seu problema de poluição. O princípio do poluidor pagador, então, tem essa natureza fiscal e extrafiscal. Fiscal, no sentido de cometeu uma não conformidade, precisa arcar com os danos, precisa pagar os tributos, precisa corrigir o dano. Mas também tem um efeito extrafiscal, ou seja, ela cumpre o papel de induzir um comportamento preventivo por parte dos agentes privativos, ou seja, uma atuação mais responsável. O princípio do poluidor pagador, ele surgiu em 92 na Conferência do Rio de Janeiro sobre o Meio Ambiente e Desenvolvimento, a Rio 92. A definição do princípio poluidor pagador na Conferência Rio 92 demonstra a preocupação tanto dos governos quanto das empresas em construir mecanismos para avanço da questão ambiental. Outro instrumento público de mercado é o de permissões negociáveis. Como é que isso funciona? Lembra que eu já falei para vocês do protocolo de Kyoto? No protocolo de Kyoto foi definido dentro desse conceito de permissões negociáveis. Se estabelece um padrão, esse direito de poluir até a soma da quantidade dos seus títulos. Para aumentar, eu vou aumentar a instalação, vou implantar uma nova refinaria. Opa, qual é o limite das tuas emissões? Para instalar essa refinaria, você precisa negociar a permissão em outros países, por exemplo. Então, como é que funcionou? Países desenvolvidos
queriam ampliar as suas permissões negociáveis, queriam aumentar as suas emissões de CO2. Aí eles compravam créditos no mercado de carbono. Quem é que geravam esses créditos? Projetos, por exemplo, de reflorestamento, pequenas centrais hidrelétricas, projetos de energia renovável, ou seja, projetos que eram capazes de reduzir as emissões de CO2. E aí avançava-se na tentativa de ter as emissões globais sob controle, desde que cada país fizesse o seu controle interno. Por que não funcionou? Porque o principal agente, o principal poluidor de emissões de CO2 disse: não quero. E aí esse efeito em cadeia. Mas é um mecanismo importante. O outro mecanismo é sistemas de depósito-retorno. Como é que isso funciona? Ele trabalha dentro do conceito de responsabilidade estendida ao produtor. A indústria de TI trabalha dentro do conceito de obsolescência programada. Sendo limitada dentro desse sistema depósito e retorno, ela é responsável por receber os antigos celulares. Ela é responsável por receber as impressoras, os computadores, e aí ela precisa dar um destino àqueles resíduos. E aí ela pode avançar, desenvolvendo eco-inovação. Então, é um sistema interessante, porque ela retorna, amplia o ciclo de vida do produto. A responsabilidade da empresa não termina quando ela lança no mercado aquele produto. Ela precisa fechar o ciclo. A eficácia desses instrumentos. São melhores os instrumentos de comando e controle ou os instrumentos de mercado? Os instrumentos econômicos, eles têm sido apontados como mais aptos para induzir um comportamento mais dinâmico por parte dos agentes primários, comparados com o comando e controle. Os instrumentos de comando e controle, eles tendem a gerar uma atitude acomodada, na medida que as empresas vão só atender às exigências do ente público. Porém, é importante ter uma base inicial para trabalhar. Como é que isso funciona? Qual é o papel do governo? É estabelecer esses instrumentos de comando e controle. Pode deixar as empresas acomodadas? Pode ser que elas apenas atendam aquele limite da legislação, mas pelo menos existe uma condição mínima de operar que é igual para todas as outras. Aí cria-se condições para ter esses instrumentos econômicos mais dinâmicos em termos de subsídios, termos de permissões negociáveis. Então, são instrumentos mais dinâmicos. O que é importante é que o governo exerça o seu papel de controlar, não restringindo a atuação total das empresas, não. As empresas precisam atuar dentro desse ambiente de livre mercado, mas é preciso, claro, que o governo assuma esse papel de coordenador dessas ações, com foco nessa interação empresa, governo e sociedade, no foco dessas interações. Então, tudo é válido, desde que o objetivo seja melhorar a qualidade ambiental e a qualidade de vida da população.